Ora bem, no tempo em que eu era criança, todos os tecidos utilizados em casa eram fabricados em casa, ou a maior parte deles. Desde os colchões, que hoje são de molas e de espuma, eram feitos de tomentos. Os tomentos eram um aproveitamento do linho, a parte mais fraca, que se tecia depois, o fio era tecido e fazíamos tipo uns sacos muito grandes que se enchiam de palha e nós dormíamos assim, os colchões eram assim. E então o linho era semeado, como digo, depois, passado uns 2 meses ou 3, ele era arrancado, ripado era com uma coisa como um pente, com os dentes para cima, fazia assim para ser a baganha, enlagado. Depois de enlagado, ele era tirado, enlagado era posto num tanque com água e umas pedras e umas tábuas para ele não fugir, que senão o linho, depois que tem uma certa cura na água, ele levanta-se, flutua. Então punha-se assim, quando passasse 9 dias de estar na água, tirava-se, levava-se ao monte, estendia-se todas as carreirinhas, que era como uma palhinha, assim mais ou menos desse tamanho. Quando estava seco, trazia-se para a eira, malhava-se como um guale, catava-se as folhas ou alguma impureza que tivesse, depois levava-se a moer num moinho, que vocês naturalmente não conhecem, que era como um tambor muito grande, com uma calha, onde se metia aquela palhinha e já saía uma pasta que se chamava aquilo uma amassadora. Essa pasta era como uma pasta de sisal, não sei se conhecem sisal. Depois essa pasta era estreada, que era para pôr aos molhinhos pequenos. Depois de estreada, era espadelada num cortiço, um cortiço tipo de pôr abelhas, sabeis? A gente punha assim a mão e com uma rapadoira de madeira que se chamava uma espadela, batia-se muito no linho até ele ficar macinho. Depois de ele estar espadelado, passava-se num cedeiro, que era como uma caixinha virada ao contrário, cheia de tachas viradas para cima, passavas, até ficar o linho fininho, que era de primeira qualidade. Aquela parte que saía nesse cedeiro era a estopa, que já era de segunda qualidade. E depois o que caía da espadela, que eram os tomentos, a tal terceira qualidade, o mais ruim, né? Então, fiava-se, depois de fiado, dobava-se numa dobadoira e depois levava-se a cozer num cortiço grande. Punha-se as meadas todas, punha-se muita cinza e água morna em primeiro e depois água quente até elas ficavam um bocadinho macias. Depois eram levadas para o tanque, tirado aquela cinza que se chamava desemborrar as meadas, e depois de passadas na água eram postas numa cana. muitos dias. Depois eram postas numa cana, abertinhas, assim, tudo, e estendia-se com quem estende uma peça de roupa. E depois ainda ia outra vez à barrela, mais de quantas vezes, até ficar branquinhas. Quando estivesse branquinhas, dobavam-se numa parábola, faziam-se novelos. Esses novelos depois enchiam-se as canelas e aqui ia para o tear para fazer o tal tecido. O tecido, como eu disse há bocadinho, que se produzia em casa, servia para panos de limpar a louça, toalhas para a mesa, lençóis para a cama, inclusive até camisas para os homens vestir. Era feito do aproveitamento do linho. E ainda havia um outro aproveitamento, que era o linho para urdir e depois a lã para tapar para fazer os cobertores. Era isso. Ou aquelas mantas de tira que eram os liteiros. Também eram feitos com linho. Lá na nossa casa, pelo menos, não era festa. Fazia-se, lavrava-se o terreno com os animais lá de casa. E depois o meu pai é que tinha de semear a semente, que aquilo tinha de ser com uma técnica, porque como era uma coisa muito fininha, se não fosse bem semeada ficava num lado muito cheião e no outro lado vazio, então tinha de ser tudo com muita perícia, né? Então ele semeava e depois de semear nós pegávamos um ossinho, chamávamos assim, vocês sabem o que é um ossinho, para se começar a limpar tudo que fosse pedrinha ou ervinha, tudo, a terra tinha de ficar um brinco, toda limpinha, para depois o linho não nascer com erva, nascer limpo. Então, pronto, comia-se umas sopas de vinho, depois era um trabalho pesado, quem gostava, fazia umas sopas assim, punha numa tigela um bocado de miolo de pão, porque antigamente todo mundo cozia pão em casa, agora é que não.
Então aquele miolo de pão com bastante açúcar, um pouco de vinho, quem gostava comia assim, como quem estava a comer uma sopa ou um café, mas só que era com vinho, para um bocadinho mais de resistência, que o trabalho era árduo. Quem não gostasse comia outra coisa. Depois a festa maior era quando era o linhar. O linhar era a arranca, porque o linho não se corta como quem corta a erva, o linho arranca-se. E então vinha muita gente, convidavam-se e as pessoas vinham com muito boa vontade, vinham muito felizes, porque era um dia de festa, cantavam, diziam graças uns com os outros, quer dizer, trocavam, como é que vocês dizem agora, piropos, não era? E era um dia que se fazia um almoço mais especial, 2 pratos, hein? Faziam a sopa, repolho cozido com bacalhau e arroz de polvo. Era sempre o que se dava nos linhares. E bastante vinho, então como todo mundo andava assim, não muito farto como anda hoje, que hoje anda todo mundo muito satisfeito de tudo, as pessoas vinham da melhor vontade, não cobravam pelo trabalho, quer dizer, ninguém era pago pelo trabalho que faziam, vinham satisfeitos. Então no final da tarde, quando já estava o linho ripado antes de levar para o tanque, e os homens gostavam às vezes de fazer umas brincadeiras com as moças, chamavam-lhe dar um batacu. Então, quando estava a baganha, que era aquelas bolinhas que o linho dá, numa pilha, eles pegavam uma garota, uma moça, pelos braços, sentavam ela em cima da baganha, outro carregava nos pés, porque naquele tempo não se usava calças, era tudo cheia, depois para levantar a garota aquilo havia cinema. E então, para não haver cinema, carregava nos pés, outro suspendia e batia com o bumbum em cima da baganha e cantavam. E era assim. Jolaré, pum, pum, e o rabo batia. Tuc, tuc, tuc. Há de ser com um marinheiro, olaré, pum, pum, para o marinheiro. Mesmo que não seja rico, olaré, pum, pum, tem fama de ter dinheiro, olaré, pum, pum. Que era a festa do São Bartolomeu, ou depois passou a ser a Feira das Colheitas. E então essas festas geralmente entravam pela noite dentro. E como nessa altura não havia estradas, ou haviam poucas, não havia meio de se locomover senão a pé ou de bicicleta quem tinha, nós vinhamos a pé à festa. E vinhamos durante o dia e trazíamos um cesto com alguma comida para a noite. E à noite ficávamos até mais tarde um pouco para ver a continuidade da festa. Como não havia eletrificação, nós não tínhamos pilhas elétricas, nós trazíamos umas faixas de palha, vocês sabem o que é centeio. Então fazia-se umas faixas pequenas, amarradas, e trazíamos e escondíamos elas aqui perto da estrada, e à noite quando fôssemos, isso é que servia de iluminação. A gente chegava ao lume e essa palha, fazia assim, para dar uma labaredazinha para a gente atinar com o caminho. Era isso. Então as festas nessa altura para nós eram tão importantes ou mais do que para vocês hoje as discotecas, porque hoje há outras maneiras de se divertir. No nosso tempo não havia. Então era uma festa, ou era um baile ao domingo, para quem podia dançar, nós não, que a minha avó não deixava, e havia umas desfolhadas, como vocês sabem também, e eram essas coisas assim que eu me lembro. Nessas festas haviam coisas que ainda me lembro hoje. Hoje vende-se garrafas de Coca-Cola, ou esses chás, como é Ice-Tea, essas coisas todas. Nessa altura andava um homem com um cântaro à cabeça. Esse cântaro era de folha, forrado de cortiça para manter a água gelada. Ele trazia a água gelada, açucarada e com um bocadinho de limão e uma canequinha, e cada caneca custava um tostão ou 2 tostões, bebia-se uma caneca e aquela caneca dava de beber a todo mundo sem ser lavada nem desinfetada. Mas naquela altura era todo mundo saudável, né? Tem isso, pronto, não sei o que mais dizer.